Olá pessoal, tudo bom? Então hoje nós vamos falar sobre a ideia de atração e repulsão de cargas elétricas, tá? Então, a gente vai começar falando da lei de Dufay, tá? Essa lei recebe o nome porque ela foi descoberta, né, foi sistematizada por esse cara aqui, que é o Charles François de Cisternet-Dufay, que foi um químico francês que viveu de 1698 a 1739. Tá, e que tipo de estudos que ele fez? Ele estudou o que acontecia, né, quando nós tínhamos atração ou repulsão, né, com as forças de atração e repulsão entre corpos eletrizados, tá? Então, essa atração e repulsão aqui, ó, é importante a gente frisar que nós estamos falando de forças, tá? Então, quando a gente fala de atração e repulsão, a gente fala de forças, tudo bem? Então, basicamente, o que nós temos? Se eu pego e aproximo corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal. Então, por exemplo, se eu pego um corpo com carga positiva e aproximo dele outro corpo eletrizado com carga positiva, o que vai acontecer entre eles? Né? Se você reparar, o corpo da direita repeliu o objeto da esquerda, certo? E o da esquerda repeliu o da direita. Então surge aqui uma força de repulsão, tá? Um repele o outro. Ah, mas é só corpos com cargas positivas que eu posso aproximar? Não, eu posso aproximar corpos também com cargas negativas. Então, se eu chego a um objeto com carga negativa, perto de outro objeto com carga negativa, olha o que acontece. Isso. O objeto da esquerda repele o da direita repele o da esquerda. Então, novamente aqui a gente tem uma força surgindo de repulsão entre esses corpos, tá? Então, concluindo, se eu aproximo corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal, surge uma força de repulsão. Ó, repara aqui que a gente coloca o F de força, tá? Então esse F aqui é porque nós estamos falando de força, tudo bem? E repara também que em cima da letra F tem uma setinha, não é? Essa setinha é para nos lembrar, conforme a gente já viu no primeiro ano, que força é uma grandeza vetorial, tá? Força é uma grandeza vetorial. E a gente vai ver como que trabalha com o vetor força elétrica mais para frente, tudo bem? Então, o que a gente tem que lembrar por enquanto? Carga positiva, né? Corpo eletrizado com carga positiva, próximo de corpo com carga positiva, se repele. Negativo com negativo, repele. Ou seja, mesmo sinal, repulsão, certo? E se eu pegar e aproximar objetos com cargas de sinais opostos? Ó, tem um cara positivo, vou aproximar de um objeto com carga negativa. Repara que quando você pegou e aproximou esses dois objetos, o cara da direita, o objeto da direita que está negativo, atraiu o objeto da esquerda que estava positivo com uma certa força F, né? E o objeto positivo atraiu o objeto negativo com a mesma força F. Então aqui, ó, a gente pode observar que ocorreu uma força de atração, tá certo? Então aqui a gente pode notar que ocorreu uma força de atração. Então surge uma força de atração entre eles, certinho? Uma coisa que o Dufay não tinha colocado na hora que ele elaborou a lei dele, já que ali ele estava falando apenas de objetos eletrizados, é que também surge uma força de atração, tá? Na seguinte situação. Se eu aproximo um corpo neutro, ou seja, né, corpo neutro é aquele cuja quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, igual nós já vimos, tá? Então, se eu aproximo um corpo neutro de um corpo eletrizado, ó, esse cara aqui está neutro, esse cara aqui está eletrizado. Olha o que acontece. Sim,
o corpo neutro aplica uma força de atração no eletrizado e o corpo eletrizado aplica uma força de atração no corpo neutro. Então, aqui ocorre atração, certo? Mesma coisa se o corpo eletrizado estiver negativo e o corpo neutro estiver positivo. Assim que eles chegarem próximos um dos outros, surge essa força de atração aqui. Um atrai o outro, tá? Então, ocorre atração também, né? Então, ocorre atração se nós estivermos lidando também com um corpo eletrizado, não importa se ele esteja positivo ou negativo, tá? O que importa é que ele esteja eletrizado, e um corpo neutro, tá? Futuramente a gente vai ver por que isso acontece, tudo bem? Aplicação disso daqui. Então, eu peguei e para poder montar esses slides aqui, eu entrei nesse site aqui, ó, da Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Lá tá explicando direitinho, eu fiz a adaptação, tudo bem? Uma aplicação disso é o que a gente chama de pintura eletrostática, tá? Que é uma forma de pintura muito resistente, tá? Ela não desbota, ela não descasca facilmente. Às vezes você tem alguma peça, alguma coisa assim que precisa ser movida, né? Vamos supor que você tem uma mola em alguma parte ali de um carro. Essa mola não vai ficar estática, ela vai sendo comprimida, né? Ficar apertadinha ou distendida, tá? Então, uma maneira de garantir que uma mola que precisou por algum motivo ser pintada, que essa mola não perca a tinta, é usar essa pintura eletrostática, tá? Mas como que ela funciona? Ela utiliza um processo que utiliza cargas elétricas para poder fixar a tinta ali no objeto, tá? Geralmente, essa pintura é utilizada em superfícies metálicas, tá? Geralmente usa-se em pinturas metálicas, mas pode ser utilizada em qualquer material, desde que eu deixe ele carregado eletricamente, né? Desde que eu deixe esse material eletrizado, tá? Ah, mas como que funciona? Como que é o processo, né? Então, você vai ter uma pistola de tinta, certo? Nessa pistola de tinta, você tem um compartimento que usa-se geralmente tinta em pó, tá bom? Antes desse pó ser esguichado para fora, ele é eletrizado com cargas positivas ou negativas, tá? Não é um padrão usar só carga positiva ou carga negativa. Vamos supor que você, né, que a pessoa eletrizou aquela tinta com carga positiva. A superfície onde ele vai ser aplicado será eletrizada com cargas opostas às da tinta. Então, se a tinta, igual a gente falou, estiver positiva, essa superfície aqui, ó, vai estar eletrizada com carga negativa. Por quê? Positiva e negativa, né, as cargas opostas se atraem. Dá uma olhadinha aqui, ó. Paint gun, né, arma de pintura. Você vai ter o reservatório de tinta. A tinta vem por aqui. Na hora que ela chega nessa pistola, ela é eletrizada. Aqui o cara que montou o exemplo eletrizou a tinta com carga negativa. O carro que foi pintado foi eletrizado, a carcaça dele, onde essa tinta seria jogada, com cargas positivas, né? Cargas de sinais contrários. O que vai acontecer? Essas cargas aqui na superfície do carro vão atrair as partículas de tinta que estão eletrizadas, né? Lembra que cargas de sinais contrários se atraem? Então, essas partículas de tinta eletrizadas aqui, elas serão atraídas, então, pelas cargas do carro, certo? Na hora que ocorre essa atração aqui, ó, você tem uma distribuição mais uniforme da tinta. Não tem perigo da tinta se concentrar, por exemplo, mais nessa parte e aqui atrás ficar com uma concentração menor de tinta. Ela se espalha de maneira uniforme, tá? Então, aí o que acontece?
essa tinta em pó é jogada aqui no carro, certo? Como a gente comentou, assim que a tinta entra em contato com a superfície, ocorre a atração entre as cargas opostas, fazendo a tinta fixar na superfície. Mas não é só isso. Depois, o material é levado para uma estufa para ganhar perfeita uniformidade na superfície. Então, o carrinho seu lá é colocado numa estufa, certo? Essa estufa vai aquecer as partículas de tinta que aderiram na carcaça do carro, garantindo que essa tinta fique bem fixa aqui na superfície do carro ou da peça, sei lá onde que foi colocada essa tinta. Tudo bem? Algumas vantagens, né, de se usar esse processo. Primeiro que é uma tinta ecológica, não tem solvente. Se você usar uma tinta comum, essa tinta precisa de um solvente, né, para dissolver ela. E esse solvente acaba sendo poluente. A aplicação é fácil, né? E o resultado de aderência é muito melhor do que os processos tradicionais. Tudo bem? Outra aplicação é a impressora laser, né? Que funciona de maneira similar à máquina de Xerox. Tá? Só um detalhezinho. Xerox, pessoal, é a marca, né? O nome correto para você usar, ao invés de falar que é Xerox, é chamar isso aqui de fotocopiadora, tá? Então, o nome correto é fotocopiadora. Só que como a Xerox foi a primeira empresa, né, uma das pioneiras nesse tipo de coisa, acaba sendo chamado de Xerox. Mesma coisa quando você vai lá no mercado para comprar maisena, né? Quando você vai comprar maisena, na verdade, maisena é a marca, né? O nome correto do negócio é amido de milho, né? Mas a gente acaba se acostumando tanto em falar maisena daqui, maisena de lá, né? Que nem pensa que o produto se chama amido de milho. Tudo bem? Como que funciona então, pessoal, uma impressora laser? Aqui, ó, a gente tem uma impressora laser olhada de perfil, tá? Ela tem alguns elementos aqui, tá? Que eu peguei desse site aqui, adaptei o conteúdo, oficinadanet.com.br, né? E dei uma simplificada no funcionamento dela, tá? Então, ó, a impressora laser funciona assim. Eu tenho uma carga elétrica positiva aplicada no cilindro fotorreceptor que é rotativo, tá? Não entendi nada. Esse cara aqui, ó, tá? Aqui está como tambor fotocondutor, mas também pode ser chamado de cilindro fotorreceptor. Então, esse cara vai ficar cheio de carga positiva. Tudo bem? Então, primeiramente, é isso aqui, ó. Um monte de carga positiva depositada nesse cara. Com isso, ele vai girar, né? Um cilindro ele gira. Tem um laser aqui, o laser, tá? Ele vai atingir um espelho, vai ser refletido aqui nesse cilindro, tá? E um detalhe, ele vai atingir o cilindro nos pontos específicos onde está o material para ser impresso, tá? A impressora recebe o comando do computador, o computador manda o comando para esse laser com a informação do que vai ser impresso. Esse laser vai pegar e, por assim dizer, imprimir nesse cilindro o conteúdo que vai ser impresso, a folha, a prova, sei lá o que, certo? O laser, então, cria um desenho eletrostático considerando as informações que estão na memória da impressora repassadas pelo computador. É o que eu falei, ele vai imprimir aqui nesse cilindro, né, a mensagem, a prova, por aí vai, certo? Aqui, ó, esse cara é o cartucho de toner, tá? É onde o toner, que é um pozinho preto, fica depositado. Bom, esse cilindro aqui está com carga positiva e você tem toner com cargas negativas, tá? Esse toner aqui, ele vai acabar sendo depositado nas partes que ficaram neutras aqui do cilindro, tá? Então o laser vai deixar uma marca, por assim dizer, alterando a quantidade de cargas elétricas em algumas partes do cilindro, e o toner acaba se aderindo a essas partes aqui, certo? Bom, agora vem a parte do papel.
Aqui embaixo você tem o depósito do papel, certo? Então, aqui você tem o depósito do papel. Tudo bem? Bom, e aí o que vai acontecer? Quando você tem o comando de imprimir, o papel vem, é puxado por uns cilindros, passa por essa parte aqui, onde o toner que estava aderido ao cilindro de fotorreceptor, ele vai ser aderido, vai ser transferido para o papel, tá? Aí o papel chega nessa parte aqui, que se chama unidade fusora, tá? Nessa parte da unidade fusora, o papel, nessa unidade fusora, ela aquece. Então, aqui eu tenho uma região bastante quente, tá? Então, eu tenho uma região bastante quente. Essa unidade fusora vai fazer com que o pozinho do toner, ele, por assim dizer, derreta e fique mais aderido no papel. Aí depois o papel termina o caminho e sai lá na frente para você. Tanto que quando você pega uma prova, alguma coisa que acabou de ser impressa numa impressora laser, ou uma fotocópia, né, um xerox que acabou de ser tirado, ele está quente, não é? Por quê? O papel tem que passar na unidade fusora para o toner poder ser fixado aqui, tá? Então, seguindo, o papel segue para a unidade fusora, onde o toner é unido definitivamente ao papel, que vai sair quentinho lá da impressora, tá? Para a gente entender, olha esse esqueminha aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho a bandeja de papel, tá? O papel, então, ele é tracionado. Olha o caminho dele aqui, ó, essa parte mais clarinha aqui. Ele é tracionado. Olha o cilindro fusor. Ele está carregado. O laser vem, acerta um espelhinho e atinge aqui esse cilindro, tá? Bom, quando o laser vem, ele faz a escrita aqui no cilindro, tá? Então, o cilindro está eletrizado apenas em algumas partes, de acordo com o comando que o laser recebe. Quando o cilindro gira aqui, ele recebe o pó de toner. O toner vai estar eletrizado e vai aderir apenas às partes com carga elétrica aqui no cilindro, certo? Ou seja, onde o laser eletrizou. Quando o cilindro termina de girar, agora cheio de pozinho de toner, onde é para estar o escrito que vai ser impresso, o papel vai estar passando aqui, certo? Quando o papel passa por aqui, o toner fica aderido a ele. Aí o papel segue, chega na unidade fusora, onde ele é aquecido para ter aquela aderência final do toner, né, para o toner ficar fixo, certo? E aí o papel termina todo este caminho aqui até sair lá na impressora ou na fotocopiadora. Tudo bem? Então, seguindo aqui. Outra coisa que a gente tem que comentar, né, provavelmente já foi comentado, mas a gente vai reforçar, é o seguinte. Nós podemos classificar os objetos em dois tipos. Corpos condutores ou isolantes. Né? Quando a gente fala de condutor isolante, no segundo ano a gente viu que você pode ter condutor e isolante de calor. Aqui nós estamos falando dos condutores e isolantes elétricos. Tá? A gente tem que deixar isso aqui bem claro. Tá certo? Bom, condutor elétrico, galera. Se vocês se lembram lá das aulas de química, né? Essa aqui é uma representação do átomo. Aqui eu tenho o núcleo, certo? E no núcleo, a gente sabe que estão os prótons, certo? Eles estão fixos lá no núcleo, não podem sair, não vão para lugar nenhum. E girando em torno do núcleo, nós temos os elétrons, lá na região chamada eletrosfera. Tudo bem? E os elétrons que estão mais distantes do núcleo recebem o nome de elétrons livres, tá? Os condutores elétricos têm muitos elétrons livres na sua camada de valência, tá? O que é camada de valência? Se você lembrar lá das aulas de química, se você tiver aqui o seu núcleo, né? Os elétrons eles podem ser organizados, né, em camadas. Camada K, camada L, camada M, por aí vai. A camada mais distante do núcleo é o que a gente chama de camada de valência.
são justamente esses carinhas aqui, ó, esses elétrons mais distantes do núcleo. Tudo bem? Tá, e daí? Bom, esses elétrons livres têm facilidade para se mover ali pelo material, tá? Então, se eu tenho um átomo aqui, tá lá os elétrons bonitinho lá, os elétrons da última camada, eles têm uma certa facilidade para ir de um átomo para outro. Então, tá aqui as camadas, esse elétron pode ir para esse outro átomo aqui fazer, por assim dizer, uma visita. Esse cara é um elétron livre, tá certo? Quanto mais elétrons livres ele tiver, melhor é o material para conduzir a eletricidade, tá? Então, esses elétrons livres aqui formam o que a gente chama de corrente elétrica, tá? Quanto mais elétrons livres ele tiver, mais fácil é esse passeio de elétrons, melhor condutor o objeto é, tá? Dá uma olhada nesse esqueminha aqui, ó. Esse elétron aqui é um elétron livre. Ele saiu deste átomo, certo? E veio para esse. Quanto mais elétrons livres o material tiver, melhor condutor ele é. Exemplo disso são os metais, né? Ouro, prata e por aí vai. Tudo bem? Seguindo aqui então, galera. E os materiais isolantes elétricos, né? Que também são chamados de dielétricos, tá? Esses carinhas aqui, ou tem muito pouco, ou não tem nenhum elétron livre lá na sua camada de valência. Como ele não tem nenhum elétron livre lá na sua camada de valência, né? Se eu tiver um átomo aqui e um outro átomo isolante aqui. Bom, os elétrons desse cara não vão conseguir passar para esse cara. Muito menos da direita não consegue vir para a esquerda, ou seja, eles estão fixos ali, tá? Eles não conseguem se livrar do átomo assim. Eles não têm um passeio tão facilitado. Como eles não têm um passeio facilitado, a corrente elétrica, que é justamente esses elétrons indo de um átomo para outro, tem a sua passagem dificultada, tá? Exemplo disso são os materiais não metálicos, por exemplo, papel, madeira, concreto, borracha. Um que é bom a gente citar aqui é o ar, tá? O ar é um bom isolante elétrico, é um bom dielétrico, tá? E por causa dessa diferença de material condutor e isolante, na hora que é feito, por exemplo, um fio, né, um fio condutor, né, uma fiação, por dentro dele você tem aqui a parte condutora e externamente aqui você tem o revestimento isolante. Ah, mas por que isso? Se eu tiver dois fios de energia elétrica ali e por um acaso acontecer de um encostar no outro, né? Nesse ponto aqui de encontro, se ele tiver desencapado, se não tiver essa borrachinha isolante aqui, pode acontecer algum curto-circuito. Tá? Pode ocorrer algum curto-circuito. Bom, com esse curto-circuito, como a gente vai ver futuramente, pode ocorrer aquecimento, pode ocorrer acidentes. Tudo bem? Então, pessoal, alguns exemplos agora, tá? Então, o primeiro exemplo está assim. Na figura, indica-se o sinal da carga elétrica de cada uma das partículas. Então, eu tenho uma partícula com carga positiva, uma negativa e uma positiva, tá? Indique com setas a força elétrica em cada par de partículas, tá? Lá na terceira lei de Newton que vocês viram, né, só para recordar, quando a gente fala da terceira lei de Newton, a gente tem que se lembrar que as forças sempre ocorrem, sempre surgem aos pares, certo? Então, essa primeira carguinha aqui, por exemplo, vai interagir com a carga de baixo, tá? Então, ó, fazendo aqui um tracejadinho como se estivesse ligando as duas, vamos ver como que vai ser a interação elétrica entre essas cargas, tá? Então, vamos lá. Se essas duas cargas têm sinal contrário, a carga positiva vai aplicar uma força de atração na carga negativa. E a carga negativa vai aplicar uma força de atração na carga positiva, tá? Só para recordar da terceira lei de Newton aqui, ó,
essas duas forças aqui formam um par, formam aquele parzinho que a gente já viu, do tipo ação, reação, tá? Precisa ficar anotando isso aqui? Não, mas eu tenho que me lembrar, tá bom? Então, essas duas forças que eu fiz de verdinho formam um par ação-reação. Ah, mas essa carguinha verde vai interagir só... Perdão, essa carguinha negativa vai interagir só com essa positiva? Não. Essa negativa vai interagir também com a carga positiva aqui de baixo, tá? Esse tracejadinho que eu estou fazendo, a gente costuma chamar de linha de interação, para ver como que está ocorrendo a interação entre elas. Então, vamos lá. Carga negativa interagindo com carga positiva. Carga positiva aplica uma força atraindo a negativa. Negativa reage, aplica uma força atraindo a positiva, tá? Parzinho, ação e reação, tá? Falta analisar agora essas duas aqui, ó. Essas duas carguinhas positivas, para ver o que acontece entre elas quando elas interagirem. Bom, o que a gente sabe? Cargas de sinais iguais se repelem. Então, essa carga positiva aqui da esquerda aplica uma força de repulsão na carga positiva da direita. Tá? Então, aqui é uma setinha de força. E a carga positiva da direita, por sua vez, aplica uma força de repulsão na carga positiva da esquerda. Tá? Então, é isso aqui que acontece. Atração entre essas duas, atração entre essas duas, repulsão entre as duas positivas ali de baixo. Tudo bem então, galera? Tranquilo, né? Então, segundo exemplo, ó, questãozinha da FUVEST. A gente começa lendo a questão, né, com bastante atenção e vai anotando as informações importantes. Então, eu tenho 3 esferinhas de isopor que foram chamadas aqui de esfera M, N e P. Elas estão suspensas por fios isolantes. O que está falando? Quando se aproxima a esferinha N da esferinha P, nós temos uma repulsão. Então, N repele P entre essas esferas. E quando se aproxima a esfera N da esfera M, nota-se uma atração. Tá? Das possibilidades apontadas na tabela, essa tabela aqui embaixo, quais são compatíveis com as observações? Bom, assim de início, né, do jeito que está, parece que ficou um negócio meio confuso, não é? Então, uma dica é fazer um esquemazinho para enxergar o que está acontecendo. Então, aqui eu vou desenhar a esfera M, a esfera N e a esfera P, certo? E agora, eu vou colocar as interações entre elas. O que eu sei? Que a esfera N e a esfera P se repelem, ó, força de repulsão. Tá aqui, ó, a primeira informação foi marcada, ó, N e P, repulsão. Qual é a outra informação? Se eu aproximo N de M, ocorre atração, ó, M atrai N, N atrai M. Tudo bem? Bom, o cara quer saber quais as possibilidades apontadas na tabela. Uma maneira de eu tentar verificar o que está acontecendo é partir de uma das cargas, chutar uma carga elétrica para ela, porque eu não sei como ela está, certo? E verificar as outras. Por exemplo, se a P e a M se repelem, as duas têm cargas de mesmo sinal. Então, se a P é positiva, a N também é positiva, certo? Como N e M se atraem, ou a M tem carga sinal contrária da N, e ela é negativa, ou a N estaria neutra, tá? Porque ocorre atração também entre objeto com carga elétrica, eletrizado, e objeto neutro. Então, as duas possibilidades aqui, ó, né, caso a carga P esteja positiva, são essas. Ah, mas o que mais que poderia acontecer? Ah, poderia acontecer da carga P estar negativa, né? Vamos ver o que acontece? Se a carga P está negativa, a N também tem que estar negativa. Repara que eu estou fazendo uma cor diferente, né? Para poder ocorrer essa repulsão. Para a N estar negativa,
a M ou estará positiva ou estará neutra, tá? Ah, mas por que você começou da P, professor, ao invés de começar da M, né? Porque a única coisa que eu sei é o seguinte, o único caso em que os dois objetos obrigatoriamente estão eletrizados é quando ocorre repulsão. Porque quando ocorre repulsão, obrigatoriamente nós sabemos que os objetos têm que estar com cargas iguais, tá? Então aí vem uma dica, começa a se aparecer um exercício desse tipo aqui, ó, procurando onde está a repulsão, porque aí eu sei que os dois objetos aqui têm cargas iguais. Se eu fosse começar pela esfera M, né, quando ocorre atração, pessoal, aí a gente tem duas possibilidades, lembra? Quando ocorre atração, ou os objetos têm cargas de sinais diferentes, tá? Vou pôr um S de sinal diferente, ou, aqui é um A, que coisa mais feia, ou pelo menos eu tenho um carinha que está neutro, aí já me complica a vida. Então, comecei aqui, certo? Bom, muito bem, fiz essa análise aqui, né? Como que eu vou descobrir a resposta da questão? Vamos ver o que pode dar certo. Ó. Primeira possibilidade, M e N positivas. Bom, se eu lembrar que ocorre atração entre elas, elas têm que ter cargas diferentes. Então, ó, se N é positiva, M é negativa. Não pode ter. Então, isso aqui você já elimina. M e N negativas. Não, se o N é negativo, o M é positivo ou neutro. Então, ó, já era. M nula, N positiva. Bom, se o M for nula, N positivo, tudo bem. Mas aqui está dizendo que a P teria que estar nula. Não, a P obrigatoriamente está carregada. Elimina ela também. Quarta possibilidade, M negativa. Vamos ver? Bom, se o M for negativo, o N é positivo, bateu. E a P é positiva. Ó, essa aqui vale. Última, M positivo, essa situação aqui. O N negativo bateu e o P negativo bateu também. Então, as duas possibilidades válidas são a quarta e a quinta. Consequentemente, a alternativa D de dado é a resposta certa. Tudo bem, galera? Bom, então por enquanto é só. Até a próxima. Bons estudos a todos, galera.